Essa é a mensagem das cartas do tarô para quinta-feira, dia 27 de agosto de 2026. Vamos entender aqui então o que as cartas trazem para nós. Eu vou compartilhar com vocês, então chega mais, vem junto comigo que eu vou te explicar tudo certinho. Então aqui nas finanças, nós começamos pela previsão nas finanças, na renda, né, no lado do orçamento financeiro, aqui no dinheiro. A carta da Torre nós temos, e ela traz uma mudança que pode não deixar você continuar evitando reestruturar algo que não deve continuar como está, que não pode, que não consegue mais se sustentar da forma que está, sabe? Algo que não pode continuar da forma que está, sendo alguma estrutura, sendo algum orçamento, sendo a forma que você está levando as suas finanças, que não realmente não funciona mais e não consegue mais se sustentar dessa forma. Então você tem que perceber que às vezes essa energia da torre ela pode vir como um acontecimento assim inesperado que de certa forma pode trazer uma mudança, um desconforto, mas que vai te trazer muito mais uma estrutura um pouco mais firme assim, né? Que vai trazer uma estrutura um pouco mais sólida, porque aquilo que desmorona, só desmorona porque não está bem firme, né? Então, se tem algo aí que não está muito firme, se tem uma base nas tuas finanças que não está firme como deveria, é bem provável que ela vai se desestruturar e precisa de uma nova estrutura, de uma nova forma. Então, essa intervenção inesperada que acontece pode romper as antigas estruturas que não são mais consistentes, que não conseguem mais continuar dessa forma. E aí isso vai proporcionar para você uma base mais sólida, com alicerces mais firmes e que vai funcionar melhor, né? Então, aqui no trabalho, na área profissional, né? Nós temos o 7 de espadas. E o 7 de espadas, gente, vai pedir um cuidado e uma atenção redobrada com situações que podem ter alguma coisa oculta, que podem, talvez até, por exemplo, comprovantes de pagamentos falsos. Não sei se já aconteceu com vocês ou, né, enfim, de alguma forma já me aconteceu de uma pessoa querer fazer um atendimento com tarô e me passar um comprovante falso. Mas, claro que eu conferi, né, tudo, então cuidado com possíveis riscos de golpes no teu trabalho, cuidado com situações assim que podem te trazer algum prejuízo, né? Cuidado também com autossabotagem, de você achar que está fazendo uma coisa que é para o seu bem e pode acabar te prejudicando, sabe? Cuidado com procrastinação também, atenção, né, para não ficar procrastinando e de repente deixar de fazer as coisas que têm que ser feitas. E também aqui o principal é entender que o caminho mais fácil pode causar desenganos ou pode talvez deixar de passar, pode deixar passar, inclusive, coisas importantes que você não perceba, né? Então, às vezes você acha que vai pegar um atalho aqui, que vai fazer uma coisa do jeito mais fácil, né? Que às vezes a gente tem isso, né? De tentar fazer algo do jeito mais fácil e acaba se sabotando, acaba dando problema mais adiante. Então, cuidado com caminhos muito fáceis, tá? Aqui nos relacionamentos, aqui nas relações amorosas, familiares, de amigos, enfim, as relações no geral. Nós temos o Rei de Espadas, que vai trazer um dia com relações mais objetivas, mais focadas e menos emotivas, sabe? Mais até a comunicação, ela vai ser uma comunicação direto ao ponto, sabe? As conversas podem ter mais conteúdo, inclusive, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai estar diretos e objetivos, os assuntos, as conversas também podem ser profundas no sentido de destrinchar uma coisa, né? De destrinchar um assunto, de entender o porquê do porquê do porquê do porquê, sabe? E é um dia que traz, assim, né, uma necessidade da gente focar mais no racional do que no emocional, né? A gente deixa um pouquinho de lado a emoção, os sentimentos, para focar mais né, na questão racional. As coisas precisam fazer mais sentido de forma lógica, inteligente e que precisam realmente estar baseada em fatos, né? Então, é um dia também que traz um humor um pouco mais sério, um pouco mais lúcido, mas é importante também para que a gente possa compreender as coisas com mais clareza mental, tá bom? Aqui na saúde e na espiritualidade,
Temos a carta da justiça, que na nossa saúde, ela vai falar sobre o nosso corpo respondendo melhor quando a gente respeita os próprios limites. Então, se eu sei que eu comendo, por exemplo, vou usar o meu exemplo, para vocês terem mais ou menos uma noção, assim, para a gente poder ilustrar, né? Eu tenho refluxo gastroesofágico. Não posso comer fritura, não posso comer comida gordurosa, tenho que cuidar muito para, né, para isso não se agravar e depois virar em algo pior. Então, o que eu posso fazer? Respeito meus próprios limites. Se eu vejo que eu estou comendo uma comida com um pouco de gordura, eu vou tentar evitar, eu vou comer menos. Ou se às vezes a gente está num lugar que, às vezes a gente não fez aquele almoço, não fez aquela comida, enfim, né? E está comendo comida que a que está disponível ali, faça escolhas mais responsáveis, né? A Carta da Justiça, ela nos lembra que nós somos responsáveis por nós mesmos, né? E às vezes a gente pensa, né? Nem eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que ela falou que ela, nossa, ela tem muita vontade de doce, ela come muito doce, ela come muita gordura, assim, risoles, coisas fritas também. Porque quando ela estava na infância, ela não tinha aquilo para comer, né? E aí tudo bem, beleza, é tranquilo, né? A gente entende essa questão do trauma. Mas hoje a gente é adultas, né? Nós somos adultos, acredito que todo mundo que está ouvindo aqui seja adulto. Então, a gente sabe muito bem o que é bom e o que não é. A gente não precisa mais também, né? A questão assim de querer comer algo que não tinha quando era criança, também precisa ser tratado aí numa terapia, numa autoanálise, né? Numa análise, enfim, porque isso não faz sentido, porque se a gente quer viver um momento do passado, no momento presente, a gente vai ter que arcar com as consequências disso, né, com a falta de responsabilidade. Então, é um dia que nos pede responsabilidades, é um dia que nos exige que a gente tenha uma correção dos nossos excessos, ou até mesmo das faltas que a gente tem, né, para poder respeitar o nosso corpo, respeitar os limites do nosso corpo, porque não adianta, né, gente? Diabetes está aí, pressão alta está aí, as coisas estão aí. Se a gente não fizer escolhas, a gente vai ter que, de repente, arcar com as consequências disso, né? E na espiritualidade, a carta da justiça vai trazer, na verdade, mais consciência das nossas atitudes e das nossas escolhas. Porque justamente a carta da justiça, ela fala daquele famoso karma, né? Muita gente usa essa palavra para definir a ação e a reação, porque toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. Então, a gente tem que lembrar que as questões de causa e efeito também são responsabilidades nossa, né? A gente faz as escolhas, tem as atitudes e a gente vai ter que arcar com as consequências disso, não adianta. A Carta da Justiça, ela fala sobre isso, sobre a gente colher o que a gente está plantando, né? E no conselho, aqui nós temos a temperança. E a temperança vai pedir para a gente não tentar resolver tudo de uma vez só. Não adianta, não tem como resolver uma coisa de anos em um dia só. Às vezes acontece, gente. Vou falar para vocês aqui, por exemplo, né? Eu tive uma situação em que eu precisava resolver uma coisa e eu fiquei um tempo assim, porque realmente eu acabava me envolvendo em outras coisas, tinha sempre uma coisa para fazer. E eu consegui resolver ali em 15 minutinhos uma coisa que eu fazia meses, assim, né? Daí tudo bem, nesse caso, ok. Mas a temperança nos lembra que às vezes todo o processo ele exige uma calma, ele exige, né, uma dosagem, doses homeopáticas, né, como a gente diz, que tem coisas que precisam ser pouco a pouco, porque não adianta a gente querer botar tudo É a mesma coisa assim, ó. Quando eu vejo a carta da temperança, eu lembro do funil. Vocês já tentaram usar um funil? Provavelmente a maioria que já usou, né? Um funil. Normal, funil de cozinha, utensílio de funil. Se você tentar, por exemplo, colocar, sei lá, 5 litros de água num funil ali que suporta 100 ml, não vai dar certo. Vai virar, vai transbordar, não vai dar certo. Então você tem que ir colocando aos poucos. E assim a temperança nos lembra hoje que a vida, ela traz esse ritmo, às vezes, de ir devagar e sempre, né? Que a constância, a repetição, a disciplina é muito mais, né? Essa questão da continuidade, da constância é muito mais importante do que a intensidade, do que a qualidade, do que, né? Do que o número, o volume, no caso, né? Não a qualidade, mas o volume, sabe? Então,
Não procure uma solução perfeita para as coisas, sabe? Mas encontre a medida que funciona. Até justamente a temperança fala que às vezes a gente age com uma intensidade desnecessária, né? A gente, nossa, tem. Inclusive, eu vou falar para vocês que a temperança geralmente vem muitas vezes em aconselhamentos quando as pessoas querem estão conhecendo alguém ali, estão conhecendo alguém, querem, né, um relacionamento, estão conhecendo a pessoa e elas começam a falar de tudo, elas começam a agir de tudo, elas entregam tudo, assim, ó. E aí a gente sabe que isso é uma intensidade, né, da pessoa, mas muitas vezes a outra pessoa que está observando, que está, né, analisando e tal, está conhecendo, ela vai achar que aquilo ali é um desespero. Então, às vezes, a nossa intensidade pode ser confundida com desespero e pode ser desnecessária nesses casos, entende? Então, aqui a carta da temperança vai pedir mais constância e não forçar nada, para a gente não forçar nada, as coisas têm o seu tempo para acontecer. Eu vou te lembrar que essa é uma leitura coletiva, então deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém se foi útil para você também, e se você precisa de um direcionamento específico, pontual, mais particular e personalizado, entre em contato comigo. O meu contato está aqui na descrição, aqui na legenda. E não esquece, se você está no Spot, já segue o perfil, já coloca 5 estrelinhas na avaliação, compartilha com alguém, deixa o seu comentário para eu saber se você ouviu, o que você achou. E se você está no YouTube, já segue o canal ali, já se inscreve, né? Ativa as notificações também. E tenha certeza que da forma que você tratar esse conteúdo, a vida vai reverberar de volta e vai te retribuir multiplicado em bênçãos. Eu agradeço pela generosidade de vocês, pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, repleto de tudo de melhor que vocês merecem, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.